Cuidado, esse ciclo pode estar bloqueando sua vitória. Existe algo silencioso acontecendo na vida de muitas pessoas e talvez esteja acontecendo na sua também. Não é falta de oração, não é falta de fé e muito menos ausência de Deus. Na verdade, algumas das pessoas que mais buscam, que mais oram, que mais desejam viver algo novo com Deus, são justamente aquelas que mais se sentem presas, né? Presas a situações que se repetem, presas a sentimentos que voltam, presas a ciclos que parecem não ter fim. E o mais doloroso não é a luta em si, é a sensação de que nada muda. Você ora hoje e parece que está no mesmo lugar de ontem. Você pede direção, mas continua tomando decisões que te levam para os mesmos resultados. E aos poucos, uma pergunta começa a surgir dentro do coração. Mesmo que você não diga em voz alta, por que Deus ainda não respondeu? Mas e se a resposta já tiver sido liberada? E algo dentro de você estiver impedindo essa resposta de se manifestar? E se o problema não for a batalha que você enfrenta, mas o ciclo que você alimenta sem perceber, porque existem padrões que não fazem barulho, mas aprisionam decisões pequenas, reações automáticas, pensamentos que você aceita sem questionar. Tudo isso pode estar formando um ciclo invisível. E ciclos invisíveis são perigosos, porque você vive dentro deles, sem perceber que está preso. E é sobre isso que você vai entender hoje. Não apenas com uma explicação, mas através de uma história simples, mas que revela algo que pode mudar completamente a forma como você enxerga o que está acontecendo na sua vida. Porque talvez o que você está enfrentando não seja o verdadeiro problema. E se você não identificar isso, você pode continuar orando, lutando, esperando, mas andando em círculos. E hoje Deus pode estar te mostrando exatamente onde esse ciclo começa. Havia um homem que todos os dias fazia a mesma oração, sempre no mesmo horário, no mesmo lugar, com as mesmas palavras. Ele fechava os olhos, respirava fundo e dizia: Senhor, muda a minha vida. Eu não aguento mais viver assim. E ele não estava mentindo. De fato, havia um peso dentro dele. As coisas não fluíam, os planos não davam certo. As portas pareciam sempre se fechar no momento errado. E quanto mais ele via outras pessoas avançando, mais ele sentia que estava ficando para trás. Mas ainda assim, ele continuava orando, dias, semanas, meses, sempre pedindo a mesma coisa. Mudança, até que certo dia, algo começou a acontecer. Não de forma espetacular, não como ele imaginava, mas pequenas situações começaram a surgir. Uma oportunidade diferente apareceu. Uma conversa inesperada aconteceu. Um conselho veio de alguém que ele não esperava, mas ele ignorou. Porque na mente dele, aquilo não parecia a resposta de Deus. Ele estava esperando algo maior, algo mais claro, algo inconfundível. Então, ele continuou fazendo o que sempre fazia, tomando as mesmas decisões, reagindo da mesma forma, seguindo os mesmos caminhos e, claro, colhendo os mesmos resultados. Ainda assim, ele orava. E cada vez mais, sua oração começava a carregar frustração. Senhor, por que nada muda? Até que um dia, algo aconteceu. Algo simples, mas profundamente revelador. E foi nesse momento que ele começou a perceber que talvez Deus nunca esteve em silêncio. A partir daquele dia, sem perceber, ele começou a observar mais. Não o que estava acontecendo ao redor, mas o que estava acontecendo dentro dele. E foi aí que algo começou a ficar claro. Toda vez que uma nova oportunidade surgia, ele sentia medo. Medo de tentar, medo de errar, medo de sair do que já conhecia. Então ele fazia o que parecia mais seguro, voltava para o que era familiar. E, curiosamente, esse seguro era exatamente o que estava mantendo ele preso. Ele rejeitava o novo e depois orava por mudança. Ele evitava decisões diferentes. E depois pedia a Deus por resultados diferentes. Ele se protegia e ao mesmo tempo se limitava. E isso não acontecia uma vez. Acontecia sempre. Era como se existisse um padrão escondido guiando suas escolhas. Um ciclo silencioso, repetitivo, quase automático. E quanto mais ele repetia, menos ele percebia. Porque o ciclo não gritava. Ele sussurrava
se manifestava em pequenos pensamentos. Não é o momento. Depois eu tento, isso não é para mim. E assim, sem perceber, ele estava recusando exatamente aquilo que poderia tirar ele do lugar. Mas na mente dele, a culpa ainda era da situação, ainda era do tempo, ainda era das circunstâncias. Até que, um dia, ele se deparou com algo que fez tudo mudar. Algo que quebrou aquele padrão e revelou uma verdade que ele nunca tinha considerado antes. E naquele momento, pela primeira vez, ele não viu apenas o problema, ele viu o ciclo naquele dia. Ele não fez a oração como de costume, não repetiu as mesmas palavras, não pediu mudança, não tentou convencer Deus de nada, ele apenas ficou em silêncio. Mas, dessa vez, não era um silêncio de espera, era um silêncio de percepção. E, pela primeira vez, ele começou a lembrou das oportunidades que surgiram e ele recusou. Lembrou dos conselhos que ouviu e ignorou. Lembrou das portas que se abriram discretamente. E ele não entrou. E, de repente, tudo começou a fazer sentido. Não foi Deus que não respondeu. Foi ele que não reconheceu. A resposta não veio da forma que ele imaginava, mas veio. Só que como não era do jeito que ele esperava, ele simplesmente não viu. E naquele instante algo dentro dele se quebrou. Não foi a situação. Não foram as circunstâncias. Foi o orgulho de achar que sabia como Deus deveria agir. Foi a resistência de mudar. Foi o apego ao que já era confortável, mesmo sendo limitante. E então, ele entendeu. O problema nunca foi a falta de resposta. Foi a repetição das mesmas escolhas. O ciclo não estava ao redor dele, estava dentro dele. E enquanto ele não mudasse por dentro, nada mudaria por fora. Naquele momento, ele não fez uma nova oração, ele tomou uma nova decisão. E foi ali, no lugar mais simples, no momento mais silencioso, que o ciclo começou a ser quebrado. Talvez essa história não seja apenas sobre aquele homem. Talvez seja sobre você, porque existe um princípio espiritual que atravessa toda a palavra de Deus e que muitas vezes passa despercebido. Deus responde, mas nem sempre da forma que esperamos. E quando o coração está preso a uma expectativa específica, ele se torna incapaz de reconhecer o agir de Deus em outras formas. A Bíblia diz em Provérbios que há caminhos que ao homem parecem certos, mas no final conduzem à destruição. E isso não fala apenas de caminhos visíveis, fala de padrões internos, de decisões repetidas, de pensamentos que se tornam hábitos. Porque tudo aquilo que você repete te molda. E muitas vezes não é o inimigo que está te prendendo, é o padrão que você não rompeu. Você ora por direção, mas continua seguindo sua própria lógica. Você pede a Deus por mudança, mas resiste quando a mudança exige desconforto. Você clama por algo novo, mas se apega ao que já conhece. E assim, sem perceber, vai mantendo vivo exatamente aquilo que está te impedindo de avançar. E talvez hoje Deus não esteja te dando uma nova resposta. Talvez Ele esteja te mostrando algo mais profundo, o que precisa ser quebrado dentro de você. Porque existem vitórias que não vêm apenas com oração, vêm com transformação. E transformação começa quando você tem coragem de olhar para dentro e reconhecer aquilo que precisa mudar. Talvez não seja fácil, talvez não seja confortável, mas é necessário. Porque enquanto o ciclo continuar, a resposta pode até estar disponível, mas nunca será vivida. Preste atenção nisso. Nem todo atraso é oposição. Nem toda demora é silêncio de Deus. Às vezes é repetição. Repetição de decisões, repetição de pensamentos, repetição de atitudes que parecem pequenas, mas que ao longo do tempo constroem prisões invisíveis. E o mais perigoso sobre um ciclo é que ele não parece um ciclo, ele parece normal, né? Você se acostuma, você justifica, você continua. E quando percebe, já está vivendo a mesma história, com cenários diferentes. Mas hoje, algo foi exposto e quando Deus ele revela, não é para condenar, é para libertar. Talvez ele esteja te mostrando com amor aquilo que precisa ser interrompido. Não para te envergonhar,
mas para te posicionar, porque existe uma vida que Ele quer te entregar, mas que exige uma nova postura de você, uma nova forma de pensar, uma nova forma de reagir, uma nova decisão. E talvez a sua vitória não esteja distante, talvez ela esteja logo após a quebra de um ciclo que você ainda não teve coragem de enfrentar. Mas hoje, isso pode começar a mudar. Hoje você pode escolher não repetir. Hoje você pode escolher não reagir da mesma forma. Hoje você pode decidir fazer diferente. E quando você decide diferente, Deus se move de forma diferente. Porque Ele não responde apenas palavras, Ele responde posicionamentos. Então, antes de encerrar, eu quero te deixar com algo simples, mas poderoso. Observe o que se repete, porque aquilo que se repete pode estar revelando exatamente o que precisa ser transformado. E talvez Deus esteja falando com você agora, não no barulho, mas no silêncio. E se essa mensagem falou com você, eu quero te fazer uma pergunta. O que tem se repetido na sua vida? Não responda rápido, pense. Porque, às vezes, Deus não está em silêncio, Ele só está esperando você perceber se isso fez sentido para você. Deixa aqui nos comentários apenas uma palavra. Eu entendi. E se puder, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso, porque há ciclos que só são quebrados quando a verdade é revelada.